A palavra que o Senhor falou ao meu coração para estar trazendo é Mateus, no capítulo 10, que fala sobre a instrução que Jesus deu aos 12 apóstolos. Eu vou ler o capítulo todo, que é muito interessante, o que Jesus, as instruções que o Senhor Jesus deu para eles, quando eles foram enviados para pregar o Evangelho. Então, Mateus capítulo 10. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer. Portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem aos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa.
Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém. Então, a gente vê aqui o Senhor dando essas instruções, e são várias. Então, deixo essa palavra para quem quiser destrinchar aí na sua casa, porque são muitos ensinamentos, muitas revelações aqui que o Senhor nos traz para nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e fomos enviados, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entramos para um exército, e a gente pode iniciar, né, nesse exército. Todo aquele que entra no exército, ele já não entra com uma patente alta, com um cargo elevado ali, mas ele começa como um soldado simples, um soldado ali que vai ser treinado, um soldado que precisa de instruções, que precisa ali, aos poucos, ele vai formando a sua armadura para que, né, conforme as batalhas forem se intensificando, ele consiga permanecer firme nessas batalhas. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós entramos para esse exército. Então, a gente pode perceber que as lutas começam. Parece que quando a gente não era crente, quando a gente não era cristão, tava tudo bem. Aí foi só a gente aceitar Jesus, começa a batalha, começa tudo dar errado, parece que, né? Então, mas é porque nós entramos em batalha, né? Então, aqui Jesus estava dando essas instruções para os apóstolos, porque a partir dali eles estariam na frente de batalha, porque pregar o evangelho, né, é estar na frente de batalha. Então, todos nós somos soldados. Todos. Não existe um que não aceita Jesus que não é soldado. Então, todos nós somos. Só que ao longo do caminho nós podemos subir ou não de patente. Isso vai depender da nossa busca, isso vai depender da nossa entrega, isso vai depender de quanto nós deixamos o Espírito Santo nos transformar. O quanto essa nova criatura vai sendo formada em nós. Então, essa patente, né, que a gente fala, é o que vai fazer com que a nossa armadura ela se fortaleça. Então, conforme a gente busca mais no Senhor, conforme nós nos deixamos ser transformados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a viver em nós, essa patente ela vai subindo, e nós começamos a ser mais reconhecidos no mundo espiritual. E a gente pode até perceber que as batalhas se intensificam, mas a forma como nós lutamos também vai se intensificar. Nossas armas também vão, né, melhorar. E o livro de Salmos, ele é um livro também que fala muito sobre isso. É um livro que fala muito sobre batalha, sobre guerra, sobre perseguição. A gente vê na vida de Davi. E a gente vê que Davi, ele tinha uma consciência de que era espiritual. Tanto é que quando ele foi ali perseguido por Saul, ele não chegou a tocar em Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele sabia que era uma guerra espiritual. Ele não estava lutando contra a pessoa de Saul, mas como Saul ali estava fora da vontade de Deus, né? E Davi foi ungido novo rei. Então Saul começou a perseguir Davi, mas era espiritual, porque Davi seria um grande rei, seria um rei usado pelo Senhor. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era bom, não porque ele era
né, perfeito. Não, Davi foi um dos pecadores, assim, cometeu pecados muito graves mesmo, mas ele tinha um coração ensinável, um coração que se arrependia. Então, por isso que ele era chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se deixava conhecer pelo Senhor. Então, ele se via através dos olhos do Senhor. Ele podia ter se fechado ali no seu pecado e não ter aceitado a correção, não ter aceitado a consequência, mas ele preferiu ir ao Senhor. E ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Dá-me de volta a alegria da salvação. Mostra-me o meu interior, sonda-me e vê se há algum caminho mau. Então, tudo isso a gente viu no livro de Salmos, né? Então, um livro que a gente viu que fala muito sobre guerra espiritual e como nós podemos, através da palavra de Deus, estar nos munindo e tendo a consciência de que a guerra, a batalha, ela é espiritual, ela é nas regiões celestiais e não é contra carne e sangue, né? Como a gente vê lá em Efésios. Então, aqui a gente vê que Jesus orienta eles, né? Que eles estavam sendo munidos de autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar com autoridade, com ousadia. Tanto é que ele diz aqui, ó, não se preocupem com o que vocês irão falar. Então, muitas vezes, muitas pessoas, elas se fecham por não ter uma boa didática ou por não falar bem, mas Moisés era gago. A gente vê na Bíblia, os improváveis foram aqueles que foram levantados, os improváveis foram aqueles que foram usados. Então, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que o Senhor deseja fazer e quem se dispõe para ser usado por Ele. Então, se a gente olhar para os discípulos, para os apóstolos, eles eram homens iletrados, eles eram pescadores, a maioria deles não tinha não sabia ler, eles eram realmente improváveis, mas o Senhor os escolheu e eles se disporam para isso, e o Senhor nos chama para nos dispormos, e Ele, como diz aqui, fala, né, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E aí Jesus também fala sobre as dificuldades que eles iriam passar, sobre as perseguições, e aí Jesus fala, né, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, se o próprio Jesus, Filho de Deus, ungido, o Messias, o Salvador, foi odiado, foi perseguido, foi chamado de Beelzebu, quanto mais aqueles que o seguem, aqueles que vão falar sobre o seu nome. Então, a gente tem que ter isso em mente, que aqueles que se levantam para falar do Senhor, para pregar o Evangelho, vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos até dentro da própria casa, como a gente diz, vê aqui, né? Que dentro da própria casa, pai se levantaria contra filho, filho contra pai, enfim. Isso aconteceria porque o mundo, infelizmente, jaz no maligno. Então, o inimigo não deseja que a salvação chegue às pessoas, né? Não deseja que Jesus seja pregado. Então, isso iria acontecer, né? E só que Jesus, ao mesmo tempo, encoraja eles a não temerem. Jesus encoraja eles a não ficarem com medo desse tipo de perseguição, desse tipo de dificuldade, né? Tanto é que ele fala, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, Jesus frisa que o mais importante é a alma deles, é a eternidade deles com Deus. Mas o sofrimento terreno, ele é momentâneo, a perseguição terrena é momentânea. O importante é fazer com que a palavra de Deus chegue onde ela deve chegar. E Jesus também fala sobre a recompensa. Lá no final do capítulo 10 de Mateus, ele vai falar sobre a recompensa daqueles que recebem os seus discípulos, né? E aí ele diz:
Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, a recompensa do Senhor, ela pode vir em terra, né? Porque o Senhor, ele nos prospera, ele nos dá aquilo que nós necessitamos. O Senhor não nos abandona. Ainda que nós passamos por perseguição, por dificuldade, o Senhor, a gente vê lá no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a verdade é, se a gente for na tradução, né, do original, o Senhor não nos faltará. Porque a gente viu, os discípulos, muitos deles passaram fome, muitos deles dormiram ao relento. O próprio Jesus fala, né, que muitas vezes ele dormiu ao relento. Mas o Senhor não nos faltou. O Senhor não nos faltou. Então o Senhor não nos faltará. Independente do que aconteça, o importante, o principal, a prioridade é a nossa vida com Deus. É a nossa intimidade com o Senhor. E que nós possamos, né, ouvir essas instruções do Senhor Jesus para as nossas vidas. Assim como Ele enviou os apóstolos, os discípulos, Ele nos envia. Ele envia os seus soldados. E a questão de vencermos as batalhas também depende do nosso posicionamento. O nosso posicionamento no mundo espiritual. O quanto nós buscamos, o quanto nós nos entregamos, o quanto nós renunciamos uma vida de pecado para poder viver uma vida no Espírito. A palavra diz que não cumprirei... Ai, calma aí, deixa eu lembrar como que é. Que fala sobre a vida no Espírito. Não cumprireis as concupiscências da carne. Gente, onde é que tá? Acho que é Gálatas. Isso, Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, quando nós vivemos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, as concupiscências da nossa carne. Então, quando nós buscamos o Espírito, buscamos o fruto do Espírito em nós não vamos cair tão facilmente. Nós não vamos perder batalhas facilmente, porque muitas vezes a gente perde batalha porque tem brecha. E o que causa uma brecha? Um pecado, uma renúncia que deveria ter sido feita e você não fez. Então, você tá aí cumprindo aí o desejo da sua carne, né? E muitas vezes a gente prioriza coisas que elas não são pecados em si, mas elas nos afastam de Deus. E hoje nós vivemos num mundo em que o entretenimento, principalmente para os jovens, tem sido uma arma que o diabo tem usado para nos afastar da presença de Deus. E assistir série é pecado? Não, não é. Jogar um videogame é pecado? Não é pecado. Mas quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, começa a ser um pecado. Porque você não... O tempo que você poderia estar buscando o Senhor, você está fazendo outras coisas. Você está se enchendo de coisas que não vão te edificar, que não vão trazer nada para a tua vida. Pelo contrário, pode ser uma brecha. Filmes podem ser uma brecha, jogos podem ser uma brecha, séries podem ser uma brecha. E muitas vezes isso daí pode gerar um pecado e pode estar sendo a causa de você estar perdendo batalhas. Então, a gente precisa vigiar, né? E estar sempre meditando na palavra do Senhor. Que a palavra de Deus ela é o nosso alimento espiritual verdadeiro. E isso a gente não pode negligenciar. Isso não pode. A oração tudo armas, né, que o Senhor nos dá e que vão fortalecer a nossa armadura. Então, a oração, o jejum, a leitura da palavra. E se encha, você tá lá no seu momento que não tem nada para fazer, vai assistir uma pregação, vai ler a palavra de Deus, sabe? O Senhor vai te direcionando. Quanto mais você obedece o Espírito Santo, mais
você escuta a voz dele, você sente a direção dele para a tua vida de uma forma clara, de uma forma muito clara. E vai ficando cada vez mais fácil. No começo vai ser difícil, mas depois vai sendo mais fácil, porque você sente o Senhor. Você sente o Senhor falando contigo. Ó, lê tal palavra. Ou o Senhor vai te direcionando, sei lá, tu abre o teu celular lá no YouTube, como já aconteceu várias vezes, aquele mesmo vídeo de pregação aparece várias vezes pra mim. Eu falei, não é possível, só pode ser o Senhor direcionando a eu escutar aquilo. E aí eu vou lá, escuto, e realmente é uma palavra de Deus pra minha vida. Então, se encha de coisas de Deus, se encha da palavra, para um pouco com o entretenimento, para um pouco de se encher das coisas do mundo e viva no Espírito. Amém? Então, era essa palavra que eu queria deixar e dizer também que nós iremos continuar com outros propósitos e eu não sei como vai ser, o formato, se vai continuar nesse mesmo formato do propósito de Salmos, qual livro será, eu ainda estou em oração para saber qual é a direção do Senhor, mas semanalmente vão ter vídeos no meu canal do YouTube, Filha do Rei, eu vou deixar no link da bio, tá bom? E também lá no meu canal do YouTube eu vou estar postando o propósito de Salmos, já tem lá, acho que até o Salmo 14, e eu vou colocar lá até o final, aos pouquinhos. E semanalmente vão ter vídeos lá sobre assuntos que o Senhor já me entregou, mas eu ainda não desenvolvi. Mas enfim, vai ter vídeo toda semana. E vamos ver como vai ser as lives também. Tô pretendendo também fazer lives, não sei se semanalmente, vai depender aí do que o Senhor me direcionar, tá bom? Mas é isso. E que Deus possa te abençoar, que você seja alcançado cada dia mais pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E não deixe de buscar, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, que muitas vezes a gente se prende por vergonha, por medo, mas o primeiro passo, que é o mais difícil, é a gente que tem que dar, o resto o Senhor direciona. Então, dê o primeiro passo, né? Faça aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. E que Deus possa te abençoar. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Se precisarem de oração, precisarem de ajuda para entender alguma palavra. E o Senhor ama, né? A sua igreja. O Senhor ama pessoas que se unem para falar sobre Ele. Pessoas que se unem para pregar o Evangelho. O Senhor ama isso. E esse é o propósito da igreja, né? Estarmos juntos. O Espírito Santo, ele age em comunidade também, né? Individualmente, claro, mas quando ali tá todo mundo junto, o fogo desce ali, o Espírito Santo se manifesta. E os dons são para isso, né? São para que a gente possa servir uns aos outros.